Bom dia, nono ano. Vamos a mais uma aula, tá? Continuando a explicação sobre os conteúdos de células. A tia pede que vocês abram a apostila na página 47, onde nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre as partes dessas células. Nós vamos falar sobre os envoltórios celulares, certo? Que esses envoltórios celulares são a membrana plasmática ou membrana celular e as paredes celulares, tá bom? Então, vamos acompanhar na página 47. As células, gente, elas precisam estar separadas, tá? Do meio a qual elas são inseridas. Porque se não fosse assim, a composição da célula e do meio seriam a mesma. Então, não poderia existir vida, tá bom? E, tia, como é que essa célula ela é separada do meio? Por dois envoltórios celulares, que são a membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, que está presente em todas as células, e as paredes celulares, que estão presentes apenas em células de planta, algas, bactérias e fungos. Então, a membrana celular, ela é presente em todas as células. E as paredes celulares, elas são presentes apenas em células de plantas, algas, bactérias e fungos, certo? Tia, vamos entender mais o que é essa membrana plasmática, essa membrana celular. Gente, essa membrana plasmática, ela é extremamente fina, tá? E ela envolve toda a célula. Bom, gente, essa membrana plasmática, ela é composta por lipídios e proteínas. Tia, o que são lipídios, os que são proteínas. E agora eu peço que vocês anotem no caderno de vocês, para a gente denominar cada parte dessa. Anotem o que são essa membrana plasmática e o que vai ser esses lipídios, essas proteínas. Como essa membrana ela é formada por lipídios e proteínas, ela é denominada uma membrana lipoproteica, certo? Lipídios, gente. Lipídios são moléculas orgânicas, tá? Que funcionam como reserva de energia, como isolante térmico. Eles são impermeabilizantes, entre outras funções, tá? E essas proteínas são formadas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Então, a gente pode denominar lipoproteica a junção dessas duas moléculas, lipídios mais proteínas. Gente, há mais de 50 proteínas diferentes. Os lipídios são principalmente os fosfolipídios e os glicolipídios. Tia, o que é isso? Fosfolipídios, gente, são componentes da membrana celular. E glicolipídios são componentes, mas lipídios são moléculas, tá? O colesterol é um lipídio que aparece nas membranas celulares de células animais. Como eu já havia falado para vocês, a membrana plasmática ela é muito fina, tá? E mesmo com o uso, mesmo com o auxílio de um microscópio eletrônico, não dá para ver seus detalhes. Para conhecer melhor a estrutura, os pesquisadores eles propõem modelos que devem explicar todos os fatos conhecidos. E aí nós temos aqui na nossa apostila duas imagens. Nós temos uma célula eucariótica aumentada aproximadamente 80 vezes e colorida artificial, certo? Onde a gente pode identificar aqui a membrana plasmática. Observem aí. Gente, atualmente o modelo de estrutura da membrana plasmática aceito é o de Singer e Nicholson. Não sei se é muito bem assim que se pronuncia, gente. Mas, de acordo com eles,
as moléculas de lipídios formariam duas camadas, no meio das quais se encaixariam as moléculas de proteína. As camadas de lipídio seriam fluídas e as proteínas mudariam continuamente de posição, como se fossem peças de um mosaico. Esse mosaico da membrana plasmática é denominado mosaico fluido. O modelo explica o fato de a membrana ser semipermeável, e isso é, permitir ou impedir a entrada ou a saída de algumas substâncias, certo? Semipermeável, permite ou impede a entrada e a saída de algumas substâncias. A tia vai mostrar aqui para vocês agora o modelo desse mosaico que tem no nosso livro. Bom, gente, aqui nós temos, né, a representação da membrana plasmática em forma de mosaico. Os elementos da imagem estão fora da escala e de tamanho entre si, certo? E as cores não correspondem às cores reais. É só apenas aqui uma ilustração para que a gente possa entender melhor. Temos aqui as bicamadas de lipídios, certo? Temos aqui proteína e colesterol. Então, essas camadas de lipídios seriam fluidas e as proteínas, elas mudariam constantemente de posição. Gente, essa permeabilidade seletiva que permite que a composição do interior das células seja diferente da composição do ambiente no qual as células estão inseridas. A passagem das substâncias através da membrana plasmática nessas células se dá de duas formas: pelo transporte ativo e pelo transporte passivo, que a gente já havia comentado e que a tia falou que a gente iria ver mais a fundo o que é esse transporte ativo e o que é esse transporte passivo. Lembrando que a gente comentou e fez uma observação que transporte ativo é quando ocorre gasto de energia. Transporte passivo é quando não ocorre esse gasto de energia. Bom, gente, nós vimos que o modelo da estrutura da membrana plasmática conhecido e aceito foi o modelo proposto por Singer e Newton. Só que não quer dizer que são apenas os modelos que surgiram, mas esses modelos foi eleito por quê? Porque realizou-se um experimento com a enzima fosfolipase, que digere lipídios e, portanto, não deveria digerir a camada mais externa, totalmente proteica. No entanto, foi observado que a fosfolipase removeu a maior parte dos fósforos dos fosfolipídios, certo? Vamos acompanhar aqui esses modelinhos na página 48.